vidas! Que alegria! Mais um dia poder estar aqui para trazer uma mensagem ao seu coração. Hoje eu estou num lugar lindo. Olha, já dei uma pedalada porque eu moro longe. Esse pedacinho aqui de maravilha. Mas aí eu quis aproveitar um momento porque, deixa eu te contar uma coisa. Tu sabia que o básico, ele funciona, ele dá certo? Claro, se a gente fizer com constância. Também não é um milagre, sabe? Eu acredito em milagre. Eu sou um milagre. Eu acredito que você ou já viveu ou também conhece alguém que já passou por isso. Mas nós precisamos ter, bom dia, a constância em tudo aquilo que nós formos fazer. Porque senão se torna apenas algo, bom dia, algo apenas que corriqueiro, passageiro, algo que não dá certo. A gente pode aproveitar tanto da natureza, tanto daquilo que a nossa cidade em si, ela nos oferece. Mas eu confesso que eu estava bem... Estou tentando encontrar a palavra. Indisposta para fazer isso. Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi. É uma informação de conhecimento. Quanto menos tempo a gente der entre o pensamento e a ação, a gente corre menos perigo de acontecer a negociação. Essa negociação, ela vai conversar com a nossa mediocridade. Tipo, vou caminhar. Aí se você der tempo entre esse vou caminhar e você começar a caminhar, então começa aquela negociação. Mas precisa ser agora? Mas o sol tá quente, mas hoje eu acordei tarde, mas hoje não dá. Aí você vai perder. Então, a dica de ouro que eu recebi, e como de graça eu recebi, de graça eu também te dou. Mas tudo na vida tem preço, sabe? A gente precisa compreender que todas as coisas, ela tem um certo preço a se pagar. Ou você paga o preço à vista, ou ele vem a prazo. E quando, vidas, ele vem a prazo, sabe o que acontece? Vem com juros, vem com correção. E muitas das vezes a gente não pode fazer nada mais para mudar aquele quadro. Então, você vai sofrer. Ou você vai sofrer para eliminar esse peso, ou você vai sofrer por não ter eliminado. Doença que pode acarretar má disposição, sedentarismo. Você, acredito que assim como eu, também quer se tornar um velho. Por que não nos tornarmos ativos? Por que não termos pique para correr com os nossos netos? Por que não ter ânimo, força e disposição? Nós não precisamos ficar apenas fazendo crochê. Nada contra quem faz. Eu até quero aprender. Sabe, no tempo do frio, poder fazer uma luva seria muito bom. O difícil é ter tempo para isso. Mas enfim, vidas. Estava ouvindo um louvor quando eu vim. E deixa eu compartilhar com você um pedacinho. Eu vi um louvor novo, eu nunca tinha visto. E ele falava assim: seu amanhã será melhor que hoje. Sabe, eu guardei e quero dividir. Porque quando a gente só recebe e a gente não compartilha, eu costumo dizer que a gente fica um crente gordo. A gente retém informação. E o conhecimento, quanto mais a gente paga, quanto mais a gente passa, mais sabe a gente sabe.
eu já cheguei a correr. Quando eu perdi um certo quantidade de peso, quando eu voltei para minha cidade, querem descobrir? Olha lá. Eu participei da primeira corrida que teve aqui. Não ganhei não. Ganhei experiência. Se eu não fui a última, eu fui quase a última. Mas eu acredito que eu devo ter sido a última. De 5 quilômetros. Mas pense numa realização. Pense numa você conquistar de outras formas, sabe? Talvez comprando, talvez ganhando, ele não tem o mesmo sabor do que quando a gente conquista, sabe? Por isso que o nosso amanhã, ele depende do hoje. Ele vai ser melhor dependendo do que nós estamos fazendo hoje. E aí, o que você está fazendo? Se ainda não está, dá tempo. Muitas das vezes eu já usei muito essa desculpa. E certamente você também já deve ter usado. Mas lembre-se, quando a gente for bom de desculpa, a gente não será bom em mais nada. Não tenho tempo. Aí a gente acaba arrumando um monte de afazeres que não são nem importante, muito menos urgente. Só para a gente não fazer o que precisa fazer. Aí, vidas, eu aprendi nessa minha caminhada, que não é hoje, que a falta de tempo nada mais é do que, vamos ver se eu vou poder colocar assim, falta de vontade. Porque quando a gente quer, a gente arruma um tempo. Ou melhor, eu acredito que eu posso pôr, bom dia, falta de prioridade. Quando nós priorizarmos a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar, você vai encontrar um tempo. Seja de madrugada, seja no meio-dia, seja no meio da noite, sabe? Ou você vai acordar mais cedo, ou vai dormir mais tarde, ou vai deixar uma louça para lavar, ou vai deixar uma casa para varrer, ou vai deixar uma TV para assistir, não sei. Mas nem tudo a gente vai conseguir ter, mas a gente precisa focar naquilo que é importante. E quando a gente conseguir priorizar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso bem-estar, a gente conseguir tirar meia hora, é o mínimo, mas eu acredito que 1 hora, todos os dias, pelo menos 6 vezes. Se você não conseguir 6, no mínimo 5, vai. Tem gente que diz que 3. Come 3 vezes por semana, para ver se tu sustenta. Sabe, vidas? Tem coisa que a gente quer fazer todo dia, porque dá prazer. Comer é uma delas. E olha que eu nem tô falando que a gente come uma vez por dia, né? Se fosse, acho que seria até bom. Deixa eu ver, café da manhã, às vezes é um lanchinho antes do almoço, depois é o almoço, lanchinho da tarde, janta, e se pegar, dormir tarde, ainda tem alguma coisa para comer antes de dormir. Então é de 5 a 6 refeições por dia. Então se a gente consegue alimentar esse nosso corpinho quantas vezes por dia, será que a gente não pode tirar um período para a gente se cuidar, para a gente conseguir chegar aonde a gente sonha? Sabe, vidas, não é errado, não é pecado, e sim, é muito necessário a gente sonhar, a gente ter objetivos, a gente ter metas, mas nós não podemos apenas viajar na maionese, se é que você me entende. Nós não podemos apenas ficar nisso. Acorda pra vida, amor. Acorda, acorda, acorda. Sabe, eu falo pra você porque eu também estou falando comigo. Sabe? A Bíblia nos diz que a palavra ela não volta vazia.
Ao mesmo tempo que eu te entrego, eu recebo. É dando que se recebe, já ouviu isso? Então, do mesmo jeito que eu estou tratando contigo, o Senhor também trata comigo. Porque, como eu já te disse, eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui apenas para fazer bonito. Que nem bonita eu sou. Assim, aquela beleza padrão que a gente conhece. Eu sou linda. Hoje, eu consigo me achar linda. Mas já houve um dia em que eu não achava, já houve um dia em que eu não conseguia ver o que hoje eu enxergo. Hoje eu consigo abrir os meus olhos, porque não é apenas um peso a mais que transforma a minha vida. Não é uma limitação, não é eu não ter aquilo que foi padronizado, que eu não me considero. Eu sou. Então, gente, que vista maravilhosa. Olha. Voltei. Sabe quando a gente precisa o segundo mandamento que Jesus ele meio que resumiu. Primeiro, mais importante, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porém, esse próximo pode-se dizer que ele acaba sendo mais um, né? Porque como você vai amar as pessoas se antes você não se amar? Como você vai conseguir cuidar de alguém se antes você não se cuida? Sabe? Muitas vezes eu achei que isso era um egoísmo. Poxa, as pessoas precisam, minha família, minhas filhas, meu marido, minha mãe, eles precisam. Mas a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sabe, vida, muitas das vezes a gente quer levantar aquele que está no chão. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente leva uma rasteira pior ainda. Então, não que nós não possamos ou precisamos fazer. Sim, é necessário. Mas vamos nos amar, vamos nos cuidar, vamos fazer o que nós podemos. E aquilo que a gente não pode, tem um versículo que diz assim, lança sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o que tu não pode, Ele faz. O que tu pode é contigo. Cheguei no final, vamos continuar. Vidas, eu vou dar agora uma caminhadinha e quando eu chegar na parte do exercício, a gente volta a se falar. Mas enquanto isso, aproveita, coloca um tênis, coloca uma roupinha confortável e vem praticar exercício comigo. Vem sentir a natureza, vem sentir o sol, o vento, vem ouvir o silêncio, ele fala tanto. Vem, te espero. Voltei. Agora eu estou aqui na pracinha, fazendo alguns exercícios. Sabe o que eu estava pensando? Pensa numa coisa que está vazia. Você já se sentiu assim, sozinho? Parece que só você está fazendo aquilo. Você já se sentiu sozinho? Deixa eu te contar uma coisa pra você. A gente pode até se sentir, mas nós não precisamos acreditar nesse tipo de coisa. Porque o Senhor, Ele nos disse que Ele iria. E que Ele iria preparar lugar. E que se Ele não fosse
o Consolador não poderia vir. E vidas, muitas das vezes nós podemos até estar cercados de pessoas, sabe? À nossa volta pode estar uma multidão, mas ninguém, se eu não me engano, acho que é a minha sogra que falava, que ela já descansa no Senhor, que coração é terra que ninguém vai. Então tem coisas que só eu sinto, tem coisas que só eu penso, tem coisas que a gente guarda pra gente. Por mais que a gente tenha pessoas ao nosso lado, que a gente se sinta até confortável para dividir, mas a gente prefere guardar. E quando a gente acaba guardando, a nossa caminhada ela acaba se tornando mais pesada, se é que você me entende, porque o nosso emocional, ele precisa também ser cuidado, sabe? Tem feridas que a gente carrega até hoje e que muitas delas ainda não foram cicatrizadas. Tem assuntos que a gente não gosta nem de tocar. Oxalá, às vezes a gente não gosta nem de se lembrar de algo que nos aconteceu, de uma situação, de uma pessoa, de algum lugar, sabe? Quando aquilo já nos vem à memória, aquilo já nos causa sofrimento, causa dor, causa angústia. E muitas das vezes a gente quer acabar com aquilo, mas a gente precisa cortar a vida, o mal pela raiz, sabe? Não adianta, vamos ver se vocês vão me entender, não adianta a gente jogar sujeira para debaixo do tapete. Nós precisamos tratar a causa. Não adianta a gente tratar apenas o efeito, porque muitas das vezes nós estamos assim, acima do peso, porque a gente acabou comendo as nossas emoções. Parece até algo estranho, sabe? Parece que não tem a ver, mas tem. Quando a gente não coloca para fora, quando a gente passa por situações, por coisas que nos machucam, em um momento de fragilidade da nossa vida, a gente se sente assim. E esse Consolador, o nosso amigo, o Espírito Santo, a Bíblia nos conta que a gente não sabe nem orar, mas ele é aquele que intercede por Deus, sabe? Intercede a Deus por mim e por você. Sabe, vidas, tem momentos em que a gente não consegue nem pôr para fora. Deixa eu contar para vocês uma passagem bastante conhecida. Não sei se você conhece. Se você conhece, vai ouvir de novo. Se não, estarei te apresentando. Havia uma mulher, ela se chamava Ana, e o seu marido era Eucana. E esse marido também tinha uma outra esposa, a Penina. Porém, Deus havia cerrado a madre de Ana, de qual modo que ela não podia conceber. Vidas, naquela época, a mulher que não tinha filhos, ela era tida como amaldiçoada. Sabe, era como se Deus tivesse castigado, punido por alguma coisa. E todo ano ela subia para a adoração. E ela ficava tão triste, com a alma tão abatida, tão amargurada, que ela sequer conseguia comer. Sabe, a sua rival, a Bíblia coloca a Penina como sua rival. Atormentava, a zombava tanto que aquilo deixava o seu espírito abatido. E chegou um momento em que ela foi orar. E ela ajoelhada no templo, orando, ela não conseguia pôr para fora aquilo que ela tanto desejava, aquilo que ela sonhava, aquilo que ela queria. E o sacerdote que estava lá era Eli. E Eli, quando viu aquela moça, sabe como que o Eli, tido como homem de Deus, sabe como que ele viu a Ana? Como uma embriagada.
embriagada. E a primeira coisa que ele disse para ela: aparta de ti o vinho. Aí ele disse: meu Senhor, não tenha sua filha como filha de Belial, porque eu estou sofrendo, a minha alma está triste, está abatida. Ele disse para ela: que seja feita conforme a tua petição. Ouvidas. Sim, ela pediu. Lembra que no início eu havia falado que é dando que se recebe? Ana, ela recebeu. Só que antes dela receber, ela deu. Como assim? A Bíblia diz que ela pediu para Deus um filho, um homem, um menino. E que se Deus desse para ela esse menino, ela o entregaria. Ela daria para Deus. Que todos os dias da vida desse menino seria para servir ao Senhor. Ou seja, ela deu antes de receber. Muitas das vezes eu e você, a gente quer receber, a gente precisa, a gente sonha. Mas o que nós temos dado? Não que seja uma moeda de troca, mas é dando que se recebe. E sim, Ana, ela simplesmente desceu daquela oração. A Bíblia diz que ela comeu. Pô, gente, a comida traz uma alegria, não traz? E Eucana conheceu. Quando a Bíblia diz que Eucana conheceu, é porque os dois tiveram intimidade e o Senhor se lembrou de Ana. Vidas, nosso Deus, ele não tem amnésia. O nosso Deus, ele não se esqueceu de mim, também não se esqueceu de você. Mas também está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, muitas das vezes, a gente espera Deus agir em meu ou a seu favor. E muitas das vezes isso em si não acontece. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele espera de mim, espera de você um passo de fé, uma atitude, sabe? Às vezes é algo tão pequeno, algo tão insignificante. Eu costumo dizer que Deus, ele não age, ele reage. Então, qual tem sido a sua ação hoje? Não deixe a negociação chegar na sua vida. Não deixe os dias maus chegarem para que então você possa correr atrás do prejuízo. Sabe, vidas, nós estamos tendo tempo. Mesmo com todos os afazeres, mesmo com todas as coisas que eu e você a gente julga importante, mas prioridade. Sabe, quando a gente prioriza o Senhor, quando a gente também prioriza a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso corpo, como eu já te disse, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente colocar a nossa vida alinhada com os céus, quando a gente compreender que os planos do Senhor, eles são maiores para a minha e para a sua vida, a gente vai conseguir chegar a lugares que a gente sequer sonhou. Sabe por quê? Está escrito que os planos dele são maiores do que... Bom dia! Bom dia. Tudo bom? Diz que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E o que eu vejo com isso? Muitas das vezes a gente quer algo tão pequeno, a gente sonha com coisas tão pequenas, mas quando Ana, ela queria um filho e ela pôde entregar ao Senhor aquilo que para ela era tão importante, o Senhor devolveu para ela algo tão precioso que Samuel, ele se tornou profeta, sacerdote e também juiz. Ele era 3 em 1. Foi algo maravilhoso. E também está escrito que quando a gente entrega para o Senhor as nossas ansiedades, nosso medo, Ele cuida. Então precisamos eu e você, a gente colocar diante de Deus aquilo que nós não conseguimos fazer.
Sabe, muitas das vezes a gente quer carregar o fardo, mas está escrito em Mateus 28, se eu não me engano, lança sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, se nós não lançarmos, se a gente não colocarmos para Ele o fardo, a gente não vai ter o alívio que a gente tanto precisa. Então, a nossa caminhada, sim, vai continuar sendo pesada. Já não basta a gente, né, vidas? A gente ser pesada, a nossa caminhada também é pesada. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, entregar a de Deus. E amanhã, como eu disse no começo, vai ser melhor do que hoje. Bora mudar? Quando a gente, vidas, colocar diante do altar. Opa, é o exercício, tá? As nossas petições, mesmo quando os nossos lábios não conseguirem falarem, mas quando o Espírito Santo, o nosso amigo, ele interceder por mim e por você. Mas sabe o que eu vejo? Muitas das vezes a gente acaba fugindo. Parece até uma loucura, né? Como poderemos nós fugir daquele que tudo viu? Como poderemos nós saber que é possível a gente esconder alguma coisa do Senhor? Porque está escrito que Ele já viu os nossos dias antes mesmo deles terem sido criados, digamos assim. O salmista vai nos dizer que o Senhor já viu o nosso corpo uniforme, antes mesmo, sabe, de algum osso, de alguma célula, de algo ser formado dentro da barriga de nossa mãe. O Senhor já tinha nos visto. Ele é aquele que contempla o nosso passado, o nosso presente, e Ele já sabia dos erros, dos pecados, de tudo aquilo que nós cometeríamos, mas Ele também saberia o coração arrependido. Ele também já saberia aonde nós iremos chegar. Por isso que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Está escrito que nem olho viu, nem ouvido ouviu, ou nem sequer chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E muitas das vezes a gente diz assim: você ama Deus? Aí as pessoas vão falar: sim, eu amo. Mas Jesus, numa certa feita, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Aí, novamente, Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, já disse, tu sabes, eu te amo. Jesus novamente: apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez, o Senhor chegou a perguntar: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, eu não sei mais nada. Tu sabes de todas as coisas. Eu já disse que eu te amo. Cuida, apacenta das minhas ovelhas. Sabe, vidas, muitas das vezes o amor não demonstrado não é um amor de verdade. Muitas das vezes a gente fala com os lábios que a gente ama a Deus, mas a gente acaba por negligenciar aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Muitas das vezes a gente se julga incapaz, mas o Senhor, Ele não erra, Ele não falha. Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe das nossas limitações e Ele sabe também que se a gente se esforçar, se a gente tiver bom ânimo, se a gente tiver vontade, a gente consegue fazer aquilo que é necessário, aquilo que Ele entregou para mim e entregou para você. Então, muitas das vezes, esse amor, ele não tem sido verdadeiro, mas nada que não possa ser mudado se realmente a gente tiver vontade, se realmente a gente fizer o que precisa ser feito. Tu ama? Então cuida. Tu ama? Então se cuida. Se você ama, então faça o que Ele entregou nas tuas mãos. Não enterre os talentos. Não permita com que o tempo passe, você chegue lá na frente e tenha apenas arrependimento. Mas no grande dia que você possa entregar para o Senhor
as obras, os choros, as dores, os sofrimentos, mas também as vitórias, as conquistas, porque Ele já viu, você é capaz, basta você acreditar. Acreditar em você, acreditar em Deus, e você vai ver quão longe você vai chegar. Já se sentiu assim? Como se a gente estivesse fazendo, mas a gente não sai do lugar? É como se a gente estivesse se esforçando. Já ouviu aquele ditado? Nadei e morri na praia. Sabe, vidas, é necessário a gente fazer. É necessário a gente ter disposição. Só que se a gente não souber como fazer, a gente vai ficar como nesse aparelho aqui, ó. A gente não vai sair do lugar. Então não basta eu e você, a gente vir aqui, a gente se dedicar, a gente malhar, a gente caminhar, a gente se exercitar e a gente não fechar a boca, a gente não examinar aquilo que a gente come, a gente não escolher, sabe? Não estou falando que a gente precisa passar fome, pelo contrário, mas a gente precisa ter sabedoria também para escolher os alimentos. O que vai me nutrir, o que vai ser bom, o que vai me dar mais energia, o que vai me saciar mais, porque às vezes a gente acaba colocando tudo a perder. Simplesmente, agora eu já fiz, né? Então agora eu posso. Pode não, sabe? Para a gente conseguir chegar lá, será necessário a gente abrir mão de algumas coisas. Pelo menos alguns prazeres momentâneos, por um período. E depois, com o tempo, a gente vai ter umas outras prioridades. E a gente vai ver que aquilo até era legal, até era bom, mas o que nós conquistamos é muito maior. O prazer, a alegria, o sabor da gente conseguir é muito melhor do que qualquer prato, melhor doce, melhor comida do mundo. Então, não fique apenas no exercício, mas cuide também da alimentação. Sabe, vidas, é impossível a gente chegar no nosso objetivo se a gente não tiver um plano, uma estratégia, se a gente não caminhar, sabe? A gente tem que dar passos, pode ser pequenos, mas a alimentação e o exercício físico, eles andam juntos. Eles são irmãozinhos, gêmeos. Não basta você cuidar mais de um e se esquecer do outro, porque um vai poder acabar te matando. Por isso, exercício, mas alimente-se bem também. Vida, já estou quase terminando. Entre aspas. É a minha série aqui, mas ainda vou ter que pegar a bike, vou ter que chegar em casa. E você sabe, a vida continua, né? Aqui é apenas parte de algo que eu compartilho com você com muita alegria, com muito prazer. E como eu te disse, não pode ficar apenas nisso, apenas em alguns flashes, alguns momentos do meu dia que eu demonstro a você. Mas, como eu disse uma vez, não fique apenas vendo, haja, sabe? Faça algo por você.
Coloque a sua roupa. Não precisa ser a melhor. Talvez você não precisa nem estar se sentindo bem. Mas sabe o prazer que o exercício dá? Ele nos traz alegria. É impossível, depois de você praticar um exercício, uma caminhada, você não se sentir melhor. E essa paz, tem coisas que só o Senhor dá. Sabe, tem coisas que a gente pode buscar, até mesmo no exercício físico. Mas tem coisas que só o nosso Pai, Ele pode suprir as nossas necessidades. Ele pode curar as nossas feridas. Ele pode permitir com que a gente tenha cicatrizes, mas não mais feridas abertas. Então que nós possamos orar a Deus, que nós possamos pedir a ajuda do Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso consolador, para que ele venha interceder ao Pai, segundo a vontade de Deus, porque muitas das vezes a gente quer que Deus ele atenda às nossas vontades, mas a gente acaba se esquecendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a Bíblia nos conta que os planos do Senhor não se frustrarão. Então, se eu tenho planos e o Senhor tem planos e os planos dele não se frustrarão, pois é, pode ser que o meu se frustre. Mas quando eu escolher fazer a vontade do Pai, quando eu me entregar, quando eu der a Ele a minha vida, o controle de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, sabe? Pode ser um bagaço, pode ser que a gente entregue para Ele a nossa vida assim toda acabada, toda destruída, mas o Senhor é aquele que pega o vaso, Ele não remenda, sabe, vidas? Ele vai nos fazer uma nova criatura, onde Ele vai nos encher com o seu poder, com a sua glória, com a sua honra, onde o nosso espírito ele vai estar fortalecido, aonde nós poderemos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. A alegria, ela vem do Senhor. E a força que nós precisamos também. Então, que nós possamos permitir ser lapidados pelo Senhor. Permitir ser refeito. Para que Ele tire tudo aquilo que um dia nos sujou, nos degradou, nos deixou como nós estávamos. Porque eu já profetizo que hoje nós podemos ter uma vida nova, se você assim aceitar o Senhor como seu Senhor, como seu Salvador e permitir com que Ele entre em todas as áreas da sua vida, que você não fique com respaldo, aqui não, nessa área não mexe, aqui cuido eu, não, entregue, dê e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Então que esse transbordar do Senhor chegue para a sua vida, se assim você dá, porque é dando que se recebe. Um beijo, vidas! E amanhã tem mais, hein?